e agora a gente vai começar uma nova fase nesse processo seletivo, porque para participar, né, para conseguir o emprego, a gente passa por algumas fases, né? E como o nome mesmo diz, é um processo seletivo. Então, nós já trabalhamos um pouco o currículo e hoje a gente vai falar um pouco sobre entrevistas, tá? É, eu quero abrir um pouquinho as informações sobre esse tema. Então, antes de entrar no tema entrevista, eu vou fazer minha apresentação para quem não me conhece. Eu sou Cíntia Guiar, sou analista comportamental, coach e gestora de recursos humanos. E hoje eu vou falar desse tema tão temido, né? O porquê a entrevista assusta tanto. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês que é bem engraçada. Vocês acreditam que depois de a gente fazer todo um processo seletivo, avaliar um currículo, fazer um telefonema, marcar com a pessoa para ela ir até o local fazer entrevista nesse momento, ou com o recrutador ainda, né, com a empresa de RH que vai fazer, vai continuar fazendo o processo seletivo, ou com o gestor da empresa. Vocês acreditam que tem gente que ainda não vai na entrevista? Mesmo dizendo que ia na entrevista? Então, assim, existe um percentual considerável para esse número. Inclusive, quando a gente faz um processo seletivo, a gente geralmente manda, né, busca mais pessoas para participar da entrevista presencial do que realmente precisaria, do que deveria. Por quê? Porque muitas pessoas não aparecem na entrevista. Elas se comprometem dizendo que vai e na hora H não aparece. Aí a gente fala para o gestor, vai aparecer 10 pessoas no processo seletivo tal. E aí chega 6, 5. É muito complicada essa questão. E será por quê que as pessoas não vão no processo da entrevista? Por que elas não aparecem? O que acontece? O que vocês acham? Se vocês puderem colocar aí para mim, escrever para mim, só para vocês me ajudarem, porque para ver se eu estou entendendo a mesma coisa que vocês, tá? Por que as pessoas não aparecem na entrevista, mesmo quando elas falam que elas vão participar do processo de entrevista? Eu vou dar só um tempinho para vocês escreverem aí para mim, para eu ouvir e entender um pouquinho se eu estou se eu estou desatualizada, né? Se vocês têm alguma informação nova que eu não tenho. Se alguém puder escrever para mim, seja bem-vindos quem está entrando, tá? Estamos falando sobre como eliminar o medo das entrevistas de emprego. Enquanto vocês vão escrevendo aí, que ainda não chegou aqui para mim, eu vou sugerir alguns deles, tá? Eu anotei, fiz algumas anotações, vez ou outra eu vou estar olhando, tá? Qual que é o motivo? Um dos principais motivos é a falta de preparo. A pessoa ela não se prepara para ir na entrevista. Como assim não se prepara? Ela não sabe o endereço, ela não sabe quanto tempo ela vai gastar até lá para chegar no local. Isso mesmo, Fael e Tubiara. A insegurança é um dos principais motivos que ela não vai até a entrevista. O medo, né? O terror, né? Ela aterroriza tanto a situação que ela não aparece. A falta de preparo, a falta de conhecimento, ela não vai até lá. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Qual é a fase da entrevista? O que acontece na entrevista? No processo seletivo como um todo, a gente precisa visualizar o candidato, qual é o candidato, qual o melhor candidato que vai estar na empresa. Quando a gente faz análise do currículo, uma das principais observações que a gente precisa ter é se o candidato, de forma técnica, ele atende à vaga, ele atende às necessidades da vaga. E quando a gente leva esse profissional, ele já passou para aquela fase, a gente entende que ele é o ideal e ele avança um pouco mais, no telefonema e na entrevista vão ser avaliadas questões comportamentais. E geralmente as pessoas, por ter essa insegurança, por ter um pouco esse pânico, elas ainda não estão preparadas para participar nessa fase comportamental nas entrevistas. E aí ela fica amedrontada e muitas vezes prefere não ir na entrevista do que virar para o recrutador e falar que não está preparado, ou fazer mais alguma pergunta que talvez pudesse até elucidar, ajudá-la
na hora de ir para a entrevista. Recrutador, ele pode te dar informações, se vocês perguntarem na hora que receber essa telefonema, falar, olha, você foi selecionado para participar da entrevista, você pode ir? Você pode virar para o recrutador naquela hora e falar, nossa, o que eu preciso saber mais para poder eu me destacar? Tem como você me dar algumas dicas? Então a pessoa vai dizer para você, eu não digo que todos, mas pelo menos eu e alguns colegas que eu conheço, pode dar algumas sugestões sim. Inclusive, eu falo até o ônibus que a pessoa vai pegar, qual lugar que ela precisa parar. Então, eu dou várias dicas quando eu percebo que o local é bem distante da onde a pessoa mora, mando localização do local. Então, a pessoa antes, ela já pode fazer ali uma pesquisa. As pessoas às vezes me perguntam, mas eu vi aqui que eu preciso de metrô. Qual metrô aqui é o melhor? E aí eu dou dica. Então, eu sempre procuro também ajudar nas informações que aquela pessoa precisa para que ela chegue no horário e para que ela não tenha dificuldade de chegar. Então, essa via de mão dupla, a gente também faz, mas a gente precisa entender o que está faltando para que o outro chegue lá. E muitas vezes a gente não tem esse retorno. E se você não pode ir na entrevista naquele dia, o ideal é que você fale, olha, tem como ser um outro horário ou uma outra data? Eu tenho um compromisso, não vou conseguir, mas as pessoas não se comunicam. Da mesma forma que elas não se comunicam para mim, elas tiram a oportunidade de alguém que provavelmente iria na entrevista e poderia até passar no processo seletivo. Então, dessa forma, eu preciso que mandar mais pessoas que ficam fascinadas com a oportunidade de ter um emprego. Às vezes eu mando 10 pessoas, 15 pessoas para uma vaga. Por quê? Porque eu acredito que só 6 vai participar do processo seletivo. Então, existe esse primeiro limite aí que acontece que as pessoas não aparecem na entrevista. E aí eu quero dar uma sugestão para você. Quando você for convidado para ir para essa entrevista, procure chegar 15 a 30 minutos antes na entrevista e faça alguns exercícios para que você não fique nervoso, para que você não fique ansioso e que naquele momento ali você consiga estar de fato na entrevista, estar prestando atenção nas orientações que estão sendo pedidas naquele lugar, naquele local. E eu vou falar mais. Nessa sala de espera, vocês podem estar sendo observados. Então é importante que isso mantenha o controle. Então, antes de entrar para o local da entrevista, faça exercícios do lado de fora, ou um pouquinho antes, para se acalmar, para perder essa tensão, né? Então, assim, existe um exercício de respiração que vai facilitar com que você perca o peso, relaxe os ombros, né? Que a gente chega tenso demais. Claro, porque a gente precisa de um emprego, é normal a gente estar nessa ansiedade, mas não é o ideal você entrar todo afoito, todo, eu preciso de um emprego, entendeu? Muito impulsivo. Então tem que ter esse controle e existem algumas técnicas para você conseguir ficar mais calmo, mais tranquilo, estar com plena atenção no que está sendo pedido, né? Uma delas é você sugar, né, um canudinho e soprar, como se você estivesse soprando uma velhinha mesmo. Quando você faz isso, esse exercício de respiração, você está levando oxigênio para o seu cérebro. E dessa forma você consegue estar mais atento, e sopra. Você fica mais calmo, mais atento e procura entender melhor o que está sendo pedido naquele lugar. Ouvir música, levar um livro, não ficar no telefone, não cruzar os braços, porque tudo isso vai deixar você em posição de confronto ou em posição de alerta, né? Quando você está com o braço cruzado, você está esperando e está desconfortável. A pessoa entende que você está desconfortável. Pernas cruzadas, você começa a balançar em nível de ansiedade. Tudo isso vai te colocar numa posição de alerta. Vão me chamar. Nossa, eu estou sendo observado. Então, tenta relaxar. É o momento de você relaxar, de ser você naquele momento, porque se você for trabalhar, principalmente se for o local da entrevista, se você for trabalhar nesse lugar, o importante é você estar bem e mostrar que você é uma pessoa equilibrada, que você tem um controle e que você sabe esperar,
Tem recrutador ainda que deixa a pessoa esperando ali 30 minutos, 1 hora. Eu não gosto muito de fazer isso, tá? Salvo as exceções, mas geralmente eu gosto de marcar com o candidato o horário exato da entrevista. Eu não gosto de fazer isso fora do horário. Então, como essa entrevista ela vai ser avaliada questões comportamentais, é natural que o entrevistador faça perguntas de cunho pessoal. Então, não se preocupe, é normal ela perguntar para você sobre os seus hobbies, sobre o que você faz no final de semana, se você é casado, se você tem filhos, com quem ficam seus filhos, quem pode te ajudar para ficar com as crianças, entendeu? Se você tem uma rede de apoio. Então, na verdade, o que o recrutador está querendo saber é se você está realmente preparado para assumir aquela vaga. Isso acontece muito quando é mais com mulheres, tá? Pergunta mais sobre filhos quando é com mulheres. Os homens geralmente não faz tanto essa pergunta. O que a gente pergunta mais para o homem é se o salário para ele é suficiente, se ele toma conta da empresa sozinho, se as finanças da casa é só para ele. Então, essas perguntas pessoais, elas são normais. Não se sinta invadido, responda da melhor forma que você puder. Não fique preocupado com essa situação, para que você saia na frente e ele conheça você de forma comportamental. Não fique fingindo ser uma pessoa que você não é. Se você for uma pessoa extrovertida, fale da forma que você realmente é. Se você é uma pessoa mais calma, mais tranquila, fale da forma que você realmente é. Quando ela perguntar para você, o que você quer fazer daqui a 5 anos, né? Diga qual é realmente o local onde você quer estar. Eu posso te dar várias dicas nesse momento aqui, mas o ideal é que você fale realmente onde você quer estar. O que ela quer saber é se você quer se desenvolver durante os próximos 5 anos, se você tem algum plano de desenvolvimento na sua carreira, desenvolvimento na sua vida pessoal. E quando você fica um pouco acanhado de dizer, ou quando você fala assim, eu quero estar aqui nessa empresa, mostra um pouco de falta de ambição. Não que você não queira, não que não seja legal você estar naquela empresa, mas você quer estar naquela empresa na mesma posição, você quer alcançar novas vagas. Então, assim, é bem importante você entender o que a pessoa quer que você responda, o que na verdade o recrutador está perguntando. Ele vai querer também saber sobre os seus pontos fortes e sobre os seus pontos fracos. Então, aqui as pessoas falam palavras que geralmente elas nem conhecem, elas nem sabem que palavras são essas. Meu ponto fraco é ser perfeccionista. Para, gente, perfeccionista? Que isso? Todo mundo virou perfeccionista na entrevista de emprego. Todo mundo é perfeccionista na sala de emprego. Ou, eu sou nervosa, entendeu? Isso não contribui ao seu favor. Né? Não contribui ao seu favor. Então, avalie mesmo. Existem formas de você conhecer quais são esses seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, entendeu? Existem formas de dizer que você é nervoso de uma forma onde não pese contra você. Palavras repetidas, palavras onde todo mundo fala, onde todo mundo tem o mesmo defeito, defeito não, como eu digo, ponto de melhoria, né? Que a gente chama, na verdade, de ponto de melhoria. A gente faz uma análise comportamental dependendo do tipo da vaga, quando é uma vaga gerencial ou um nível técnico maior, a gente faz uma análise comportamental. Esse teste é feito dentro da empresa, então a gente já vai saber ali no teste qual é o seu ponto de melhoria, qual é o seu ponto fraco, né? Então, nesse momento, o ideal é que você tenha pelo menos esse autoconhecimento. E aí, fique tranquilo, fique calmo, fale tudo que você achar que é relevante, que vai contribuir para que você fique naquele lugar, tá? E aí o que acontece que as pessoas geralmente têm é um medo de se mostrar, é um medo de dizer quem elas são. E eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão do medo. O medo, ele tem uma situação que você precisa começar a identificar.
O que que o medo quer dizer para você? Existe um medo quando ele é real e quando ele é uma fantasia. O que que eu quero dizer para você agora? Se eu viro para você numa entrevista de emprego e falo, nossa, eu vou te matar se você não responder tudo certo. Você acredita de verdade que vai acontecer alguma coisa nesse tipo? Que algum recrutador vai te matar? Ou que algum recrutador vai chegar a ser agressivo, te agredir, né? Não. Então isso é um medo irreal. Ou que ele vai virar apontar para você. Nossa, mas você tem esse tipo de problema. Meu Deus, você não está preparado. Não, o recrutador não vai fazer isso. Então isso é um medo irreal. Ele é um medo fantasioso, é um medo que a gente tem na nossa cabeça, que ele não existe. E qual é o medo real? Se eu de madrugada preciso atravessar uma rua, né, escura, tô sozinha, o que pode acontecer comigo? Eu posso ser assaltada, né? Eu posso sofrer uma agressão, pode vir um criminoso ali fazer alguma maldade comigo. Então, isso é um medo real. Então, eu realmente tenho que ter medo de passar naquela rua escura sozinha. Então, é muito importante você entender qual é o tipo de medo que está acontecendo naquele momento, entendeu? Para que você consiga se mostrar de fato a sua vulnerabilidade, que é muito bom. Nós não somos perfeitos e isso a gente não espera também que você seja perfeito. Então, a gente tem muito medo, na verdade, de ser julgado, de receber um certificado de que nós não somos capazes de atender aquela vaga. E que se a gente for procurar isso lá no nosso subconsciente, é muito bom a gente receber um certificado de que a gente não é capaz ou de que a gente não está preparado. Por quê? Porque me coloca numa posição de buscar me preparar. Quando eu acredito que eu estou pronta para uma determinada coisa e isso não acontece, eu vou ficar frustrada. Agora, quando eu percebo que eu preciso de melhorias para alcançar esse objetivo, eu vou buscar quais são essas melhorias. Então, ter um certificado de que eu não sou capaz, ter um certificado de que faltou alguma coisa e que essa falta depende do meu desenvolvimento e que eu tenho que melhorar isso, vai me colocar numa posição de melhorar para que na próxima vez eu saia na frente desse processo seletivo e consiga passar para as próximas fases, né? Então, eu já falei um monte de coisa ruim, né, que acontece em relação ao processo seletivo e agora eu vou dar algumas dicas que podem ajudar você a sair melhor na entrevista, tá? A primeira dica, não queira impressionar, tá? Busque ser você, fale de você, da sua realidade, dos seus sonhos, mesmo que eles sejam sonhos que não sejam tão grandes. Então não vire, eu tenho um sonho de fazer uma coisa que você nunca passou pela sua cabeça. Então, seja realista e não busque, não queira impressionar. Outro detalhe, vá otimista para a entrevista. Vá bem otimista. Acredite que vai acontecer o melhor, que tenha que acontecer o melhor para você, que o universo está mandando coisas boas para você naquele momento e que Deus também está ajudando nisso. Então pense em coisas positivas, peça coisas positivas, fale palavras positivas. Tem muita gente que vai para entrevista pesado, parecendo que passou um trator nessa pessoa. Então ela vai se vitimizando. Gente, a empresa nenhuma vai contratar uma pessoa machucada. Porque a gente precisa se cuidar para poder ir para a entrevista de emprego, entende? Não que você não vá ter chances, mas pelo menos naquele momento, mostre que você entende que existe uma situação que precisa ser resolvida, mas que você sabe distanciar, que você sabe diferenciar as duas coisas. Eu preciso cuidar de mim, e para cuidar de mim eu preciso ter um emprego. Então eu vou bem, eu vou mostrar que eu estou bem, não vou ficar me vitimizando, vou me colocar numa posição de que realmente aqui é o lugar que eu quero estar. Vou procurar fazer o melhor de mim para poder eu cuidar da minha saúde, para eu cuidar disso que está me fragilizando. Então, mostre de verdade que você quer estar naquela empresa. Fale para o recrutador. Conte situações, nossa, essa empresa que eu vi que faz assim, faz assado, eu acho tão importante isso, eu gostaria tanto de estar no meio dessa equipe, isso é tão legal para mim.
ter a oportunidade de aprender, ter uma empresa onde eu possa me desenvolver, onde eu possa também estar com pessoas que vão me levar para outro rumo, para outro lugar, para outro caminho, é muito importante. Eu gosto muito da empresa por isso, então pesquise, fale da empresa durante a entrevista. Mostre para o recrutador que você leu sobre aquela empresa, que você estudou sobre aquela empresa. Caso seja possível, tá? Não se assuste quando você perguntar para o recrutador, mas para qual empresa é o processo seletivo? E ele virar para você e falar, ainda não é possível, porque tem algumas empresas que são confidenciais e o recrutador não vai falar mesmo, tá? Mas já dá para saber o que você pode fazer de acordo com a vaga que você está concorrendo. Então, se você já sabe qual é a vaga, você já tem como falar sobre a vaga, né? Ser entusiasmado, falar um pouco mais sobre a questão da vaga. Então, é muito importante você saber sobre a empresa. Escute o recrutador, tá? Para entender o que ele está falando. Se você não entende, pergunte. Muitas pessoas deixam de passar no processo seletivo porque ela acha que o recrutador quis dizer alguma coisa e ele não teve coragem de perguntar. Nossa, mas eu achei que naquela hora era isso e não aquilo. Então, escute. Muitas vezes a gente quer falar. Eu tenho total noção disso, porque eu sou uma pessoa que às vezes falo muito, tá? E tem hora que a gente precisa ter mais e ouvir mais. Então, ouça o que as pessoas estão dizendo, procure entender, tá? Olha, desculpa, eu não entendi. Você pode repetir o que você está querendo dizer? Porque não ficou claro para mim. Não tem problema nenhum. O recrutador vai falar para você novamente o que não ficou claro para você. Então, perca o medo, tá? De ser julgado, tá? Uma das coisas melhor que a gente tem para poder passar durante o processo seletivo é a oportunidade de se conhecer. Então, o autoconhecimento, ele é um exercício diário e a gente precisa estar preparado para esse autoconhecimento. E quando você tem a oportunidade de saber quem você é, aonde que você tá, entendeu? Você é preparado para poder buscar melhores oportunidades. E só mais uma dica que eu quero dizer para você. Acontece muito durante o processo seletivo de você cometer um erro. E aí você fica muito nervoso durante aquele momento. Ai, eu errei, meu Deus, e agora? Aí você começa a errar em tudo. Você fica tão apavorado. E tudo que vai sendo perguntado depois dali, aí você começa a errar em tudo. Gente, não tem problema você fazer ou responder alguma coisa que na sua cabeça foi errado. Se acalme para continuar a entrevista e continuar participando do processo seletivo. Não é um erro que vai te eliminar, entendeu? Não é uma situação na entrevista que vai te eliminar. Como o nome mesmo diz, é um processo seletivo. Então, são várias fases da entrevista que vão te colocar como o candidato ideal para assumir a vaga ou não. Então, é um conjunto de informações, tanto técnicas como comportamentais, que vão colocar você em posição de alcançar a vaga ou não. Então, se perdoem quando você errar, tá? Se acalme. Se você perceber que você pode voltar atrás desse erro, falar, olha, eu errei numa questão aí, eu posso corrigir? Não tem problema. Peça, corrija, se acalme e continue a entrevista, dando todos, se mostrando, dizendo quem você é, da melhor forma que você puder, para que você continue concorrendo à oportunidade de conseguir um emprego. Certo? Eu espero ter deixado algumas dicas que possam ajudar vocês a buscar essa oportunidade no mercado, tá? Eu convido quem não me conhece a me seguir lá nas minhas redes sociais, a estar vendo outros vídeos que eu já coloquei, tem live que eu já fiz, tem algumas dúvidas que eu já tirei lá no meu feed no Instagram. Eu tô no canal do YouTube, eu convido vocês para me seguir lá no canal do YouTube, tá? Tem um grupo no Telegram também, que quem precisar de
informações mais próximas, de estar mais junto da gente também, tá convidado para entrar lá no Telegram, lá na bio do meu Instagram tem o link para você entrar direto, tá? Pro canal do Telegram. E se vocês estiverem gostando, me deem dicas, tá? Sugestões para que eu melhore cada vez mais. Me tragam dúvidas para que eu traga melhores oportunidades para vocês alcançarem esse emprego. E coloquem dúvidas no meu direct, nas postagens que eu coloco lá, que eu deixo, porque é com essas dúvidas de vocês, com os comentários de vocês, é que eu posso trazer melhores informações para ajudar vocês a alcançarem um emprego, tá certo? Eu espero que tenha ajudado. Obrigada a todo mundo que estava até aqui agora. Eu vou ficando por aqui, tá? E tá feito o convite. A minha turminha lá do grupo, a gente tá num grupo de jornada Me Emprega, tá? Um grupo de desafio diário que começou na sexta. E hoje a gente tá lá direto também. Ontem teve algumas atividades legais, o pessoal tá gostando bastante. Tá fechado o grupo, nesse momento não tem ninguém, não tem como vocês entrarem, mas logo que tiver oportunidade a gente vai montar um outro grupo e convidar vocês para estar participando também, que ele é um grupo de tarefas diárias que a gente faz, colocar a mão na massa mesmo, para poder, inclusive, buscar esse autoconhecimento, tá? Como eu disse, ele é um exercício diário. Se conheçam, porque conta muito a questão do comportamento nas entrevistas, inclusive para manter o emprego, tá certo? Fica aí, meu muito obrigada, bom dia, tenha uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, fiquem com Deus e até amanhã, na próxima live com o mesmo tema, entrevista, tá bom? Um abraço, tchau, até amanhã.